uma coleçãozinha de mitos indígenas feita pela Cissa Fittipaldi. Eu acho que essa é a minha memória de literatura mais antiga. Eu gostava demais desses livrinhos. E o Planetinha Lilás, tem alguns livros do Ziraldo também que me marcaram muito. Alguns livros do Ricardo Azevedo, tem uma turma aí de escritores que me marcou quando era criança. A gente tinha um ritual na família, que quando a minha mãe recebia o salário dela, quando ela estava em São Paulo, a gente ia até a livraria da vila e eu podia escolher um livro. Então, minha mãe criou um pouco essa cultura do prazer do livro como presente, descoberta. Para o Xingu eu fui bem mais tarde. A primeira vez que eu fui para o Xingu, eu acho que eu tinha 21 anos, talvez. Não, 19. Eu fui mais nova para outros lugares. A primeira aldeia indígena para onde eu fui foi na Baía da Traição, em Pernambuco. Eu tinha 6 meses de idade, mas parece que eu peguei uma doença de pele horrível e minha mãe me tirou de lá. Depois eu tenho uma lembrança aos 3 anos nos Craô, onde o meu irmão recebeu um ritual de implumação ali e tinha um boi morto enorme no pátio que eles iam fazer uma festa. E eu me lembro muito de eu criança batendo na barriga desse boi, assim. E depois eu fui para muitos lugares com os meus pais e vivi uma parte importante da minha infância no Zenal e Nenauê, no oeste do Mato Grosso. Eu tive mais contato com a vida em si, né, nas aldeias. A gente tem essa ideia de que as crianças ouvem histórias e os mitos nas aldeias, mas isso não é bem verdade. Os pajés, por exemplo, não contam história para crianças, né? Os mitos para eles são coisas muito sérias, assim. E a gente vai aprendendo assim de conta-gotas, não é tão dado assim. O que é dado é a realidade da vida, do cotidiano, a espiritualidade no cotidiano. Os mitos, as histórias, a gente vai conhecendo assim de noite, quando está deitado na rede, aí escuta uma conversinha e pergunta uma coisa, aí vai ouvindo um pedacinho ali, depois pede para alguém contar melhor aqui, mas essa transmissão não é tão ortodoxa, né? As nossas próprias histórias de memória, quando a gente conta, a gente também está reinventando, né? Falando nessa forma, como a gente vai aprendendo as histórias, eu lembro muito mais velha, assim, justamente no Xingu, lá nos Cuicuro, que quando eu cheguei lá, os índios riam muito quando descobriam o meu nome. E aí eles começavam a gritar, Rita Quinalo, Rita Quinalo, Rita Quinalo. E aí eu, quem é Rita Quinalo? O que é Rita Quinalo? E aí fui atrás de uma das mulheres do cacique para ele me contar a história da Rita Quinalo, que eu queria saber, que todo mundo me chamava de Rita Quinalo. E aí ela chamou um intérprete para ajudar, que ela não fala português, e aí me contou a história da Rita Quinalo. É a história de uma indígena que queria aprender a tocar flauta. E a flauta, ela é reservada aos homens, né, na sociedade indígena. E o pai da Rita Quinalo era um grande flautista. E ele estava velhinho, já perto de morrer, e ninguém tinha aprendido os toques todos das flautas. E a Rita ficava escutando à noite o pai dela tocar flauta. E um dia ela foi até a casa das flautas, no centro da aldeia, e começou a tocar. E aí todo mundo começou a escutar, quem é que está tocando, quem é que está tocando? E descobriram que era ela que estava tocando as flautas. E aí fizeram um buraco e enterraram essa mulher. E aí o namorado dela foi lá de madrugada, cavou um buraquinho e deu um chocalhinho para ela. E ela foi cavando debaixo da terra e ia tocando esse chocalhinho para ele escutando onde é que ela estava passando por debaixo da terra. E ela foi até uma outra aldeia e dizem que ela perdeu todo o cabelo, porque ela ficou muito tempo debaixo da terra. Mas já era a história de uma indígena transgressora ali dos códigos de gênero
no Xingu. Eu tinha um pouco essa vida dividida entre dois mundos. Então, quando eu voltava para a cidade, eu ia para a escola e tal, tinha os meus colegas de escola e tinha esse mundo dos livros, das livrarias, então tinha também algumas coisas que eu apreciava imensamente do lado de cá. E tinha esse mundo secreto, que era o mundo nas aldeias, essa vida dos espíritos no pátio, dos flautistas, enfim, dos banhos de rio, do medo de sucuri, de socapilão. E então eu estava sempre um pouco dividida entre essas duas realidades. E acho que naturalmente isso faz de você um contador de histórias, porque você quer que as pessoas de cá conheçam como é a sua vida do lado de lá e vice-versa, né? Então, você acaba se tornando involuntariamente um porta-voz entre mundos, de alguma forma. Tinha um desejo muito grande que os meus amigos da escola soubessem alguma coisa sobre aqueles mundos secretos, né, que eu percorria. Então, eu acho que foi por aí que eu comecei a contar histórias para os meus amigos sobre o universo indígena. Eu fiquei esse período frequentando muito intensamente essa aldeia no Mato Grosso e depois a escola começa a ficar mais exigente, então a gente começou a ir mais seriamente à escola e aí a minha mãe faleceu também, eu era bastante nova, então as idas à aldeia começaram a rarear um pouco e retornaram mais tarde com meu pai, através do processo do vídeo nas aldeias, enfim. Eu via os livros como uma forma de viajar, né? Então, já que eu não podia viajar fisicamente para outros lugares, os livros me proporcionavam essa experiência, né? E às vezes até de ir para mais longe, então para a África, para a China, né? Sempre apreciei muito essa capacidade dos livros e das histórias levarem a gente para outros lugares e apresentarem novos amigos. A literatura profissional chegou agora na minha vida. Eu tenho uma memória de alguém me perguntar aos 8 anos de idade o que eu queria ser quando eu crescesse e eu dizer escritora. Mas eu acho que eu também já disse que eu queria ser arqueóloga, astronauta. Então, talvez justamente por isso eu sou atriz, escritora, pelo desejo de viver muitas vidas ou conhecer muitas coisas. Mas a literatura profissional chegou agora na minha vida. Fui construindo a minha carreira como atriz, mas eu sempre tinha um pouco essa sensação de que eu tinha uma dívida com esse meu passado, né? Com essa infância nas aldeias. E eu sabia que em algum momento da vida eu me voltaria para esse tema no desejo de construir uma ponte assim, de conhecimento, por menor que fosse, que de aproximação das crianças com essas culturas. Eu fiz uma coleção chamada Um Dia na Aldeia, que foi publicada pela Cosac Naif. É uma parceria com o Vídeo nas Aldeias, que é uma escola de cinema que existe há quase 30 anos, que forma cineastas indígenas, e teve o patrocínio da Petrobras. Essa coleção é muito apoiada nos filmes feitos pelos cineastas indígenas formados pelo Vídeo nas Aldeias. Então, são pequenos filmes que já existiam, que eu transformei em livros. 3 textos, são 6 livros-filmes, 3 textos são meus, 3 da Ana Carvalho, 3 livros são ilustrados por mim e 3 pela Mariana Zanetti. Eu aprendi muito com essa coleção, eu aprendi muito fazendo. O desenho também vem dessa mesma seara da infância, eu sempre desenhei muito quando era criança e sempre desenhei muito a minha vida inteira por prazer, assim, como um hobby. E quando eu quis fazer essa coleção, isso veio naturalmente, porque eu sempre desenhei muito quando eu estava nas aldeias, pintei e tal. Então é quase uma outra forma de contar essas histórias, né, através desses desenhos, dessas colagens que eu fiz. Eu sempre
procurei fazer as ilustrações desses livros tentando não imitar um conceito que se tem de arte indígena, que eu acho que é o que alguns artistas fazem quando se aproximam desse universo. Eu sempre quis fazer realmente uma coisa descolada disso, como uma artista não indígena fazendo uma releitura sobre aquelas histórias. E a coleção toda tem esse ar muito contemporâneo, assim, tanto dos filmes dos cineastas indígenas, quanto do nosso trabalho como artistas que se debruçaram sobre esses temas. Das crianças, a gente demora mais tempo para saber, né? Porque não é sempre que o autor tem contato com o seu público, assim, diretamente. Como os livros são bastante recentes, né? 3 saíram esse ano e 3 no ano passado, por enquanto o retorno que a gente está tendo é mais dos professores, dos curadores das feiras de literatura, e a coleção está tendo um sucesso estrondoso, assim, é uma coisa assim inusitada. Eu fui para a Flip esse ano, os livros foram para a Feira de Bolonha, eu fui para a Feira do Livro em Lisboa. Teve um dos livros da coleção que ganhou 2 prêmios importantes, um selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro e um reconhecimento internacional que é o White Heavens, que é também uma recomendação. Então, é uma surpresa, mas eu acho que faz sentido também, na medida em que esses livros vêm para um lugar que tem uma certa lacuna mesmo, né? Então, eles estão sendo recebidos com entusiasmo. Os livros da coleção, eles são todos bilíngues. Isso foi uma provocação que eu fiz para a editora e que, felizmente, eles aceitaram. Então, os livros são 6, cada um se refere a um povo diferente. E cada um deles está escrito em português, com a tradução na língua do povo a que se refere. E, para mim, era muito importante que eles pudessem ler os livros e que eles pudessem usar esses livros nas suas escolas. A maioria das escolas das aldeias indígenas hoje tem escolas bilíngues. Então, os livros se tornaram um possível instrumento de alfabetização, tanto na língua deles quanto em português. E as crianças não indígenas que estão tendo contato com os livros também são tomadas por essa curiosidade, ao verem escrito uma outra língua ali, que para elas é completamente maluca à primeira vista. Eu queria muito que as crianças se perguntassem, mas que língua é essa? Mas os índios moram no Brasil, mas falam outra língua. E, enfim, é mais uma forma de suscitar uma curiosidade e tentar diminuir assim, esse abismo de ignorância enorme que tem em relação a esses povos, né? Que são mais de 240 no Brasil, que falam mais de 180 línguas diferentes e que a gente sabe quase nada sobre eles. Uma parte da tiragem desses livros foi distribuída gratuitamente para as aldeias indígenas. Então, por exemplo, os Igipem recebem uma boa cota dos livros Igipem, mas eles recebem também um ou outro dos outros livros da coleção. Mas como são povos que já têm contato com o processo do vídeo nas aldeias, eles estão acostumados com isso, porque esse intercâmbio acontece também com os filmes. São povos que já produzem seus filmes e estão acostumados a ver os filmes dos outros povos que são ligados ao vídeo nas aldeias também. Tem alguns encontros dos cineastas do vídeo nas aldeias, muitos deles se conhecem. Tem cineastas que estão trabalhando há mais tempo, que se tornam formadores, então vão para outras aldeias formar novos cineastas indígenas. Então tem uma pequena circulação assim, mas a maioria das crianças não, eles estão tendo contato com outros povos através dos filmes, dos livros. E para a gente é muito importante tentar fortalecer essa rede entre os povos indígenas, né? Porque muitas vezes eles estão muito isolados também nas suas lutas políticas, as suas questões de aculturação, de legislação, de negociação com a sociedade nacional. Então,
É muito importante essa circulação de informação entre eles, né, e de fortalecimento de uma rede indígena. Eu sempre fui uma grande leitora. Recentemente eu li o sucesso dos livros do Walter Hugo Mãe, que de fato eu gostei muito. Eu tenho um fraco por uma série de autores africanos, eu gosto muito do Mia Couto. Recentemente comecei a me debruçar sobre a obra do Agualusa, descobri o Ondiak recentemente, que foi meu parceiro de mesa na Flip. Eu sou uma preguiçosa para ler coisas que não são literatura. Tem livros que nos marcam pela qualidade literária, tem livros que nos marcam por terem aparecido num certo momento da nossa vida, né? Ou pelos dois. Eu acho que Os 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, me marcou muito. Eu li aos 14 anos e foi um livro que ficou assim no meu imaginário pela profusão de vida e pelas possibilidades fantásticas que a literatura trazia. E que mais? Tem um livro do Mia Couto que eu gosto muito, que é o Terra Sonâmbula. E recentemente a Chimamanda Ngozi, O Meio Sol Amarelo, foi um livro que me impactou profundamente também. Eu sou uma preguiçosa para ler coisas que não são literatura. Eu gosto muito de literatura mesmo, e prosa e poema. Eventualmente, sei lá, tem alguns livros importantes, os livros do Derrida, tenho fases assim, mas eu sou bastante preguiçosa para ler não ficção. Pelo poder da palavra, assim, de revelar coisas, contar coisas, aproximar pessoas. Eu acho que tem uma força e uma beleza enorme nisso, assim. E ao mesmo tempo é muito simples, né? Eu trabalho também com cinema. Cinema é uma dor de cabeça, assim. Exige, enfim, um certo modelo de cinema, mas exige uma produção enorme, muito dinheiro, um monte de gente. E esses livros eu fui fazendo um pouco no meu tempo livre do cinema, em casa, com uma caneta, uma tesoura, uma cola Prit, sabe, assim, de uma maneira muito artesanal e me completou de uma forma enorme, assim, porque eu podia também estar criando sozinha, em silêncio, então, com uma estrutura muito pequena. Então, eu acho que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode escrever uma coisa, desenhar uma coisa. É muito pessoal, é muito íntimo e comunica tanto. Agora eu tomei gosto. Eu ganhei um pequeno prêmio de literatura do estado de São Paulo agora, de fomento, né, a produção infanto-juvenil. E eu estou preparando um livro novo que chama Como Eu Me Tornei um Menino e Voltei a Ser uma Menina, que deve sair ano que vem. Esse ano também, pela primeira vez, me chamaram para ilustrar um livro de uma outra autora. Pela primeira vez alguém me pagou para desenhar, eu achei isso fantástico. E eu escrevi um livro novo também, que eu ainda não encontrei editora, eu mandei para um monte de gente, ainda ninguém quis, mas eu adoro, que chama Amor, o Coelho. Saindo um pouco da temática indígena e entrando numa temática mais universal. Tem gente que diz que descobriu que Deus é uma mulher negra e tal. Eu descobri que o amor é um coelho preto. Tem uma grande brincadeira nisso tudo também, mas tem um prazer enorme quando a gente tem um feedback de alguém que leu um livro seu e que aquilo liberou alguma coisa, ou fez a pessoa descobrir alguma coisa, ou deu vontade na pessoa de escrever alguma coisa. Agora que eu encontrei um caminho para fazer isso, acho que eu vou fazer muitos. Logo que eu voltei da Flip, tinha um coelho preto morando na nossa casa, que era da filha de um amigo que pediu para ficar lá, porque a gente tem um quintal e tal.
E ele chama Amor, de fato. A Nina tinha dado o nome de Amor para esse coelho dela. E eu achei tão curioso um coelho chamado Amor e um animal de estimação que não é domesticável, porque os coelhos são seres absolutamente selvagens, num certo sentido. Eles estão ali com você, na sua casa, mas eles fazem o que eles querem. A gente não sabe o que passa na cabeça deles, então me atraiu muito essa ideia de que o amor também é um pouco assim. A gente traz ele para dentro de casa e tenta construir um cotidiano, mas ele é outra coisa, muito maior e mais selvagem do que a gente poderia conceber. Parece que o Brasil é um país ainda muito verde, né? De leitores. E curiosamente eu estou entrando agora no universo livreiro, num momento de crise total. As editoras estão em pânico e reduzindo as suas publicações. Tudo está se transformando também. É um pouco maluco. A gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas essas transformações também de tecnologia estão proporcionando que outras informações circulem. Pessoas que não publicam mais, mas que escrevem na internet. Então, acho que a gente está passando por um turbilhão de transformações aí, né? Tem tantas crianças ao mesmo tempo tão apaixonadas pelos livros quanto eu fui, que me estimula muito a escrever para elas. E talvez para os adultos, quem sabe. Eu tenho um projeto de um romance adulto histórico que eu estou tentando fazer há 10 anos e ainda não consegui. Esse negócio de escrever romance, a pessoa tem que escrever todo dia, senão não vai para frente. Ainda não é a minha realidade. 2 anos atrás eu ganhei uma bolsa de interações estéticas da Funarte e foi antes da coleção ser publicada. E eu aproveitei para fazer uma experiência de livro nas aldeias. Eu fiz até um blog que se chama Livro nas Aldeias, que era um pouco uma tentativa de reproduzir exatamente a experiência do vídeo nas aldeias com livros. Então eu fui para o Zaxaninca, lá no Acre, porque é um lugar que tem excelentes desenhistas, né? É uma sociedade muito ligada à ayahuasca, né? Então tem lindos pintores e desenhistas ali, que tem esse imaginário pictórico muito ligado à ayahuasca. E eu fui para lá na tentativa de encontrar esses possíveis ilustradores e esses contadores de histórias. E eu fiz uma oficina de livro, fiz uma experiência, desenhei com as crianças e tal, e trabalhei com um artista axaninca especialmente, o Bebito Pinhanco, e juntos a gente fez um livrinho a partir de um filme dele. Então, eu gostaria de continuar essa experiência, sem dúvida, e fazer livros ilustrados por eles, escritos por eles, ou misturado, como a gente fez, né? Uma parceria entre indígenas e não indígenas. Gostaria muito. Eu acho que o português, enfim, é um instrumento básico de interlocução com a sociedade nacional, de defesa dos seus direitos, de briga por demarcação de terra, por uma série de coisas importantes para eles, de reivindicação. Eu acho que eles têm que dominar, sim. A maioria das escolas indígenas hoje são bilíngues, né? Então as crianças são alfabetizadas primeiro nas suas línguas e em seguida começam a aprender o português. Nada na minha vida é muito, muito programado, assim. Eu tenho sempre 1000 projetos na cabeça de diferentes áreas artísticas e às vezes começo a sentir uma pulsão irresistível por algum e aí me dedico àquele para acontecer. Às vezes eu fico tentando fazer um projeto durante anos e não consigo financiamento e aí guardo um pouco na gaveta e vou fazer outra coisa e aquela outra coisa tem uma resposta do universo muito mais imediata. Então, a gente fica também muito à mercê das políticas culturais, dos financiamentos. Então, vamos um pouco surfando entre os projetos. Mas eu tenho um roteiro de curta ligado ao universo indígena, mas até agora não
não consegui captar para fazer. Quem sabe?